aqui para mais uma conversa e dessa vez a gente trouxe a Lina Luz. E como todas as outras conversas, Lina, eu acho que o melhor é a pessoa se apresentar, a pessoa mesmo se apresentar, né? E não a gente fazer uma apresentação. Então eu vou pedir para tu falar um pouco de ti. Eu até gosto de saber o que é que os outros acham que eu sou, né? Vai que tem alguma expectativa que pode virar minha também, eu alcançar, né? Mas me apresentando para o fim, que eu acho que é o tema da conversa, que é a cultura alimentar, tem uma apresentação formal, acadêmica, que eu sou graduada em História, eu sou técnica em Gastronomia, eu tenho uma especialização em Gestão Cultural, além disso, eu estou agora terminando um mestrado, devo defender nos próximos meses aí, onde eu pesquiso cultura alimentar como patrimônio. Quais são as políticas de cultura que tratam a cultura alimentar como patrimônio, especialmente tratando do trabalho de patrimônio imaterial do IPHAN. E isso me apresenta academicamente, mas quando eu trato de cultura alimentar, quando eu falo de alimentação, eu acho que antes de tudo eu falo da minha mãe, certo? É uma figura extremamente marcante. Eu acho que todo mundo tem uma figura como essa, marcante, no que lhe faz comensal, que é o termo técnico que a gente usa para quem come, certo? Que lhe faz um comedor, tem sempre uma figura, uma avó, uma mãe, ou às vezes um pai, certo? Que lhe marcou, lhe construiu como comedor, como comensal. E no meu caso é a minha mãe. Eu lembro que a primeira vez que eu cozinhei, lá por volta de 10 anos de idade, ela começou a me ensinar a cozinhar. E ela disse para mim, olha que coisa doida, né? Que marcante. Ela disse, o seu tempero é igual da sua avó. Isso para mim faz uma conexão muito importante da ancestralidade, né? Que a minha mãe, que está ali no centro dessa interlocução entre eu e a minha avó, ela diz que eu cozinho igual, assim, é o elogio do elogio do elogio que eu acho que uma cozinheira podia receber. Não, falando dessas lembranças, uma das coisas que eu pensado assim era de te perguntar qual um dos primeiros cheiros, temperos, sabores que tu lembra da tua infância, ou um prato específico, sei lá. O cheiro do bife que a minha mãe fazia, bifezinho do cotidiano, porque as vizinhas perguntavam o que ela fazia. O cheiro tomava conta do conjunto habitacional, certo? Ali era uma quadra, né? Que as casas são todas de fundo uma para o outro, e as vizinhas perguntavam o que ela fazia. E era alho, pimenta do reino, né? E ela faz coisas que depois eu fui conhecer a técnica francesa apresentou para o mundo inteiro. Mas me dá uma certeza de que toda dona de casa pode ser muito melhor que muito chefe que tem por aí. Então, o cheiro do bife da minha mãe é uma coisa incrível. Mas se você me perguntar, depois de adulta, experienciando as coisas, qual a comida que eu mais gosto, fora essa coisa da relação afetiva, e também já tem uma relação afetiva para mim, é a comida paraense. Sem sombra de dúvida, ela abre um leque, que inclusive, teoricamente, a gente fala de 4 sabores, né, fundamentais: o salgado, o doce, o azedo e o amargo, e a comida paraense, ela apresenta um outro sabor. Os japoneses têm um 5º sabor e o paraense tem um 6º, certo? Que é o jambu. E aí, eu morei 5 anos no Pará, né, parte da minha família está lá, e eu descobri é incrível a combinação, quanto faz salivar, é incrível, eu amo a comida paraense. Assim, eu fiquei com vontade de saber, Lina, também, como é que, assim, quando foi o momento que tu entrou, assim, na gastronomia, né? Tu falou que o elogio da tua mãe, né, te fez ali, pronto, é isso, mas como é que foi, assim, quando tu entrou, o que é que foi te chamando? Eu cozinhei pela vida inteira. Quando eu morava no Pará, eu morei numa cidade pequena, à época, hoje está bem maior, que chama Marabá, e que é na Transamazônica. Não tinha muitas opções de divertimento, eu tinha saído de Fortaleza, fui para Marabá, e lá a diversão era se encontrar para comer na casa dos amigos. E aí isso se potencializou. Surgiu a oportunidade de ir para São Paulo e eu digo, eu vou, mas eu vou estudar gastronomia. Eu era, na época, concursada como professora de história do município e do estado lá. Disse, gente, não dá mais, eu preciso cozinhar, e preciso cozinhar agora com um outro patamar, que é da técnica profissional, que é normalmente francesa,
E eu fui para São Paulo estudar gastronomia. Mas eu nunca consegui fazer essa virada, certo? De ser cozinheira. No fim, isso foi maravilhoso, porque eu até já fiz coisas, cozinhei, recebi dinheiro por isso, mas eu nunca vivi o tempo inteiro disso. Eu nunca recebi um salário a cada fim de mês por ser cozinheira. Mas um dado momento, isso se reuniu. A experiência de ser historiadora, de ser gestora cultural, de ser produtora, que é o que eu fiz em São Paulo para me sustentar, eu fazia produção, tudo isso se reuniu e me levou para o momento profissional que eu estou hoje, certo? São escolas que trabalham com gastronomia. Era antes no Bom Jardim e agora é numa escola mais específica, que é a Escola de Gastronomia Social de Dias Branco. E Lina, o que é que tu fala pra gente, assim, da relação entre cozinhar e contar história e memória? Eu sei que tem um mundo de coisa, né? Mas Tem. o que é que tu fala pra gente dessa relação entre cozinhar e contar história? Eu penso na literatura. Trago aí mais um elemento de expressão, né? Artística, expressão popular e cultural. Eu fico pensando em muitos autores, na Cora Coralina, que fazia doce para sobreviver, como uma mulher que peitou uma independência que não era quase possível. Ela construiu uma independência, mas ela precisava sustentar, ela fazia doce. E os doces dela são famosíssimos, tanto quanto a sua literatura. A coisa de se reunir em torno da comida é esse prazer da história, né? De vivenciar um momento coletivo. E é sempre regado de história, de conversa, de troca. Os cozinheiros são os bichos conversadores que nem prestam, né? Não necessariamente é uma história assim com começo, meio e fim, né? Mas é uma conversa, é uma grande conversa. Né? É uma conversa, é uma grande conversa, é uma grande conversa. Mas pensando nessa história de começo, meio e fim, eu vejo isso. A gente conseguiu, fizemos um projeto para a Bienal do Livro, a última Bienal do Livro, que a gente teve um espaço dentro da Bienal do Livro do Ceará que tratava dessa relação literatura e cultura alimentar, gastronomia. Então, a gente tinha sempre um livro, alguém para comentar e ler um trecho de um livro que remetesse a um momento da experiência com a alimentação. E essa experiência era retratada pelos alunos da Escola de Gastronomia Social na hora, fazendo ali, montando na hora. Então, enchia de cheiro e aquela conversa rolando. Foi um sucesso. E aí me vem uma outra coisa, eu falei agora a palavra de história, me veio uma outra coisa. A humanidade se movendo durante séculos e séculos por conta da comida, né? As tais especiarias que levaram o mundo a ser o que globalizaram o mundo muito antes da globalização como a gente sente agora, né? Então, história e comida não tem fim, né? Hoje eu digo muito que as pessoas comem narrativas. Isso é uma frase que eu tenho dito para muitas pessoas. Quando você come a narrativa da saúde, certo? Quando você tem um certo tipo de alimentação, a narrativa do fitness, certo? A narrativa do cearense. Qual é a narrativa do cearense que comedor, certo? Enquanto comensal. A narrativa do cara que come panelada quando acorda, que come baião de dois no almoço. É uma narrativa. Nem todo dia a gente come panelada. Nem todo carioca come feijão preto com todas as partes do corpo dentro da feijoada todo o tempo. Para quem nunca ouviu falar, né, o que é mesmo cultura alimentar? Assim, como é que tu pode falar isso? Ave Maria, eu vou já atrás de um conceito aqui. A gente tem um grupo que funciona no Brasil inteiro, mas com conexão internacional, que é de gastronomia social, certo? E essa semana, diante desse tipo de pergunta, uma colega tentou definir o que é essa cultura alimentar, o que é essa gastronomia social. É extremamente difícil, certo? Você ter uma definição. Mas eu acho que quando você me faz essa pergunta, querendo levar para o lugar de quem não conhece esse termo, não se busca um teórico para responder isso. Eu vou tentar falar de uma forma mais simples, certo? Como eu, de fato, gosto de tratar as coisas. Eu preciso, na academia, dos teóricos, na academia, mas aqui eu gosto de conversar. O que faz a gente ser cearense, certo? O que faz a gente ser diferente do carioca, por exemplo, ou do baiano, né? Uma série de coisas. A forma de falar, o sotaque, o tempo das expressões, certo? Um tipo de humor. Mas parte disso
que constitui a gente, identifica essa palavra identidade, é muito importante nessa conversa sobre cultura alimentar, é a forma como a gente se alimenta, aquilo que a gente aprecia para se alimentar, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente sente saudade, certo? Se eu me alimento e eu priorizo coisas que são identificadas nessa região como o que alimenta a todos nós, mesmo que seja em um senso comum, generalizante, certo? Isso é a nossa cultura alimentar. É a expressão pela qual eu me manifesto, como um ser que expressa cultura. A gente expressa cultura em diversos formatos. Eu não sei cantar, eu não me expresso pela música, expressa sim. Você escuta aquela que você escutou por muito tempo vindo, certo, na sua mente. E a alimentação é da mesma forma. O que é que caracteriza, qual é a expressão do povo baiano na hora que se alimenta? Ninguém tem dúvida. O acarajé, certo? E o povo cearense ainda se ressente de não ter essa expressão. E não é porque ele não tenha, é porque não foi valorizado. E o que é que faz um povo valorizar as suas expressões, a sua identidade, ou desvalorizar? Na minha opinião, são as políticas públicas. Aí é que se reúne o fato de fazer uma especialização em gestão cultural, é que se reúne no que me traz até aqui o meu mestrado, certo? Pesquisando sobre políticas públicas de cultura. Então, temos visita. De boa. A mamãe está dando uma entrevista. Quem? Esse é o Pedro e esse é o Eduardo. Você propôs aí para os meninos agora um belo de uma edição. Não, mas de boa. O que deve valorizar, foi aí que eu parei, o que deve valorizar isso é as políticas públicas. São as políticas públicas que valorizam isso. No entanto, eu tenho brincado muito nas reuniões hoje em dia da área de gestão cultural, que tem horas que não precisa que um governo opressor destrua as nossas conquistas. Nós mesmos destruímos. Quando a gente tem gestores que não sabem desse histórico da cultura alimentar, certo? Que ela conseguiu, a duras penas, com muita batalha, vindo dessa base, município, estado e união, eles conseguem um assento dentro do Conselho Nacional de Cultura, e isso tudo é desfeito. E se os estados que estão bravamente peitando para que continuem as políticas públicas de cultura no melhor possível, naquilo que o estado pode fazer, se eles desconhecem, se eles ignoram o histórico dessa expressão cultura alimentar, não precisa ninguém destruir. Não precisa ter um governo federal para quem eu faço oposição. Nós mesmos, no nosso cotidiano, com os nossos pares, na medida que não conhecemos, nós destruímos. Mas, em qualquer lugar do mundo, quando as pessoas entendem que a sua identidade é importante, você precisa se conhecer para ir adiante, você precisa se conhecer para ser melhor no mundo, a alimentação não fica fora disso. Não pode ficar fora disso, é o que a gente faz todo dia. A gente pode até não dançar todo dia, a gente não usa hoje em dia peças audiovisuais 24 horas por dia, né? Mas até bem pouco tempo atrás você não fazia isso, mas desde que o mundo é mundo, tem a tecnologia que tiver, você se alimenta todo dia. E você pode se alimentar lembrando que aquilo é parte da sua identidade e fortalecendo isso para ir adiante. E é todo um ciclo, né? Assim, tem quem plantou, tem quem colheu, tem quem preparou, né? Então, assim, é uma cadeia, né? Já é uma economia. É a cadeia, né, produtiva da alimentação, gigantesca. E preocupantemente, não existem dados que considerem esse conjunto. Mas os países que foram atrás desses dados, caramba, ganham dinheiro a rodo. A França é o melhor exemplo disso. Por isso a gente come o queijo Roquefort, que na verdade só pode ser produzido lá. Por isso a gente toma champanhe, que na verdade é um espumante, champanhe é só lá. E quantos milhões de pessoas viajam para a França por conta da alimentação que a França tem? Exatamente. E digo mais, todo o Ocidente estuda gastronomia a partir da técnica francesa. E aí tu trazendo essa questão da pesquisa ou da política pública, e aí a gente podendo também ligar com a pesquisa, né? E já trazendo também para a escola de gastronomia e os laboratórios.
qual a importância disso aqui para o Ceará. E se tu puder explicar um pouco também do laboratório, para quem não conhece, enfim, falar da Escola de Gastronomia Social. A Escola de Gastronomia Social surge dentro disso que as pessoas que estão de fora reconhecem como esse oásis, certo? Ela podia ser só uma escola de formação de mão de obra para o mercado de restaurantes, porque se a gente pensar o mercado da alimentação, ele é gigantesco, ninguém está formando agricultor. Então, a gente forma essa mão de obra, a gente tem um segmento, um programa dentro da escola que forma essa mão de obra, mas sempre valorizando essa identidade alimentar do povo cearense, sempre dizendo que quando os nossos alunos forem cozinhar, eles estão se expressando, certo? E eles podem se expressar com técnicas francesas, com ingredientes importados, eles têm o direito, eles têm acesso a isso, mas na hora que ele for criar, na base dele, tem também o elemento da identidade cearense, valorizado, certo? Na hora que ele puder, que ele for chamado ao processo criativo, ele tem nele isso startado, que é muito importante. Aí eu faço um comentário que muitas vezes é entendido como uma crítica muito contundente, mas eu não quero me furtar a fazer. Quando se pensa em escola de gastronomia social pública, que não cobra, se pensa, de modo geral, que a gente vai fazer mão de obra para formar mão de obra para ser explorada no mercado de restaurantes. No entanto, aí vem a parte do Oásis, o que a gente faz lá é muito mais do que isso. Para além desse programa, onde formamos essa mão de obra para o mercado, mas uma mão de obra capaz de criar, e criar com elementos da sua identidade cearense, da sua cultura alimentar cearense, a gente vai adiante e fortalece essa coisa da cadeia produtiva da alimentação num programa que chama Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia. Como é que ele funciona? A gente já teve 2 edições, certo? Estamos agora para lançar o edital da 3ª edição, e tem, a ideia é, quem já trabalha com isso, ou quem já estuda, certo, sobre cultura alimentar, sobre cultura alimentar, gastronomia, ou é agricultor, você precisa estar envolvido nessa área, e não só como um comensal, certo? Você precisa ter uma inquietação que você se acha capaz de dar uma solução para ela. Nós recebemos a ideia e apoiamos com bolsa, apoiamos com os insumos, ou seja, os ingredientes que são necessários e equipamentos que são necessários. As conexões, muitos equipamentos, muitos testes, por exemplo, a gente não tem um laboratório de análise químicas dentro da escola, mas a gente estabelece conexões importantes como a UFC, com a UES, com o IFCE, ou mesmo conexões fora do estado, como a gente esse ano conseguiu com a USP. A gente oferece também um acompanhamento de um mentor, certo? Ou de uma dupla de mentores, que são pessoas que estejam na discussão um pouco mais adiante e possam conduzir esse pesquisador por esse processo. Tem 3 pontos que esse pesquisador tem que chegar. Ele tem que ter um produto, certo, no final, que não precisa ser necessariamente um produto alimentício, algo que a gente coma, pode ser, e a maior parte são, certo? Mas ele tem que ter base no social, ele tem que estar ligado. Você vai fazer um produto com castanha, quem é que planta a sua castanha? Certo? Onde está quem mais precisa de atenção, visto que a gente está tratando de recursos públicos? Quem vai aprender a partir desse resultado aqui, quem vai se beneficiar dele? Tem que ter um antes, que é a agricultura familiar. No final disso, precisa ter um retorno social. Esse retorno pode ser, e preferencialmente será, especialmente para esse primeiro, para esse agricultor, para quem fornece esse ingrediente que fez esse produto, certo? Mas não necessariamente, pode ser para uma outra comunidade. Nós já tivemos nesse processo de 2 edições, uso de produtos criados. Eu não vou lembrar todos de cabeça, mas eu gostaria, por exemplo, de falar da Fernanda. Fernanda foi aluna do curso de gastronomia da Universidade Federal do Ceará. Lá ela já teve uma boa base de iniciação científica e trabalhou todo o seu projeto de encerramento de curso pesquisando sobre desenvolvimento de queijos vegetais. Ela apresentou um projeto para a gente que tinha a ver com essa coisa da cultura alimentar, o embasamento do projeto proposto ao edital tem que ter base na cultura alimentar cearense. Ela queria desenvolver um queijo coalho, certo? E a Fernanda, no decorrer de 7 meses, teve a
a mentoria do Sandro Gouveia, que foi o criador do curso de gastronomia da UFC, é químico, e eles desenvolveram, rapidamente eles chegaram no ponto ideal do queijo. Só que nos testes, vários subprodutos ficaram, certo? E eram maravilhosos, certo? Não se desperdiçou nada disso. Mas ela não tinha essa base no campo. Então, Fernanda foi viajar, foi conhecer plantações de caju, certo? E o beneficiamento das castanhas. E se apaixonou perdidamente por isso. Porque dá sentido quando você encontra o campo, e aí o campo em dois sentidos, o campo da agricultura familiar e o campo da sua pesquisa, certo? Você começa a dar um outro sentido. E esse sentido, quando posto no produto, vira a tal da narrativa, certo? E aí isso é um laboratório. O governo do estado do Ceará dizendo que vale a pena apostar nessa conexão entre a cadeia produtiva da alimentação. É isso, dá resultado, né? Precisa continuar, espero em breve lançar o terceiro edital. Quando tu fala dessa questão de sustentabilidade, aí também traz esse tema da reutilização, né? Enfim, de utensílios biodegradáveis e de reaproveitamento. Eu fico pensando muito nessa questão da lógica como os negócios são feitos hoje, que a indústria, sei lá, você aperta um botão, sai uma manteiga, você aperta um botão, sai um doce. Hoje eu recebi uma matéria sobre carne impressa em impressora 3D. Eu confesso que eu não consegui ler. Foi demais para mim. Aí a minha pergunta era mais no sentido assim, de essas pesquisas, esses trabalhos e essas políticas públicas que a escola de gastronomia se encaixa, né? É uma forma de tentar inverter ou equilibrar essa lógica de trazer a narrativa, de trazer sentido para esses alimentos, para esses projetos. E tem como inverter essa lógica? Olha, eu acho que eu não trataria com tanta paixão se eu não apostasse nisso, certo? Eu acho que tem como inverter, mesmo dentro da lógica capitalista, é interessante que seja invertido, certo? Não falo isso com alegria, falo isso dentro da possibilidade que nós temos no momento, enquanto estivermos regidos por esse sistema ele é selecionado algumas práticas mundiais dele no nosso país. Os países que hoje apontam como economias estáveis no mundo são países que fizeram reforma agrária, que a gente não fez, e que diz respeito intrinsecamente a essa conversa. Que a gente pode e deve ter uma construção de identidade fortalecida através da expressão da cultura alimentar, por vários motivos, porque isso garantirá saúde, garantirá uma circulação de alimentos mais adequada, garante um mundo sobrevivente, certo, a esses abusos com o meio ambiente, garantem o tal do consumo mais ordenado, melhor pensado, e isso tudo é apropriado pelo capital, certo? A gente não precisa viver nas velhas práticas do capitalismo que não, fazer reforma agrária é porque você está querendo dividir o que é meu com alguém. Não, gente, eu estou dizendo que se as pessoas tiverem onde plantar, elas vão plantar. E todos nós vamos comer. E isso não vai fazer o caos urbano que nós vivemos. Isso vai contra isso. E essa pessoa no campo, se o produto dela tiver saída. E, por vezes, ela tem uma saída tão miserável, vender 1 quilo de feijão, 1 quilo de milho, certo? Que se planta em todo canto no Ceará, se planta feijão em todos os municípios do Ceará, só não em Fortaleza, certo? Que é a capital, com 3 milhões de habitantes, não ia se plantar feijão, somos uma cidade extremamente urbanizada, né? No que tem de bom e de ruim disso. Mas, se essa pessoa consegue ter valor agregado no seu produto, ela permanece no campo, porque ela precisa sobreviver, ela precisa ganhar dinheiro para pagar as contas dela, certo? E a escola de gastronomia, especialmente através do laboratório de criação, ela consegue agregar esse valor. Consegue ir lá no campo e dizer assim, olha, o teu produto tem quanto tempo de prateleira? Se eu deixar aqui, ele dura 6 meses, senão ele já perde qualidade, eu não consigo mandar para o mercado. Pois eu vou fazer
uma intervenção de técnica tal nele, certo? Que ele vai se transformar num outro produto e vai ganhar 3 anos de prateleira. E você consegue botar isso no mercado com outro valor, né? Eu acho que dá para fazer como diriam os paulistas, os amigos paulistas, um bem bolado aí, em que se ganhe e se distribua melhor a renda, certo? Isso é uma sabedoria que o capitalismo já se apropriou em outras nações. Quando se distribui, tem um estado de bem-estar social, do básico, isso foi feito, começou isso a ser feito no século XVII, século XVIII na Europa. E nós temos estados mais justos, e você tem consumidores mais ávidos. Isso faz girar a rodinha aí do capital, né? Pois, Lina, só te agradecer por ter aceitado o convite, e a conversa é muito massa, das conversas que a gente sai com a cabeça fervendo, assim, pelo menos tranquilo. E, enfim, só agradecer e dizer que estamos aí. Qualquer coisa. Eu estou muito feliz também, assim, primeiro porque eu gosto de conversar com vocês, não temos muitas oportunidades, né, todo mundo lá me corre, então eu estou muito agradecida pela oportunidade, pela lembrança, pelo carinho, acho um carinho vindo de vocês, esse convite, e muito obrigada.